irmão, isso aqui é um negócio muito sobrenatural, muito demais. Vê como Deus conduziu essa história. Ô Zé, você quer dizer então que Deus está conduzindo tudo? Eu não tenho livre-arbítrio? Claro que não. Quem te ensinou isso? Nós ainda temos na cabeça, nós ainda temos muito do paganismo de Cornélio. Nos prostramos diante de Pedros, misturamos a nossa fé em Cristo, que é algo para todos, e queremos confiná-la a um método ritualístico. Para com isso. Achamos que se o nome for hebraico vai ser mais abençoado. A hora que eu registrar meu filho, como é que ele chama? Desce o Espírito. Não, para com isso, irmão. Quer dizer então que eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Você acha que eu sou polícia de gente grande? Faz o que você quiser. Aqui na casa da Rocha eu posso ter outra mulher? Aqui dentro não é legal porque sua mulher vai ver. Você tem que ter lá fora. Mas pode? Lógico que pode. Você está me perguntando se pode? Você pode fazer o que você quiser. Pode ter 10, pode cheirar, fumar, transar, fazer o que você quer. Agora eu te pergunto, se você é de Cristo, porque capítulo 10, verso 24 hoje. Vamos fazer um rápido preâmbulo. Onde nós estávamos? Nós estamos numa parte da narrativa de Lucas para Teófilo, que está contando para a gente como é que o evangelho de Jerusalém se expandiu. Esse trecho que nós estamos estudando começou lá no capítulo 8, quando Filipe foi pregar em Samaria. Ele era um dos diáconos instituídos em Atos capítulo 6. Quando ele prega em Samaria, as pessoas começam a se converter. Não era natural na cabeça dos apóstolos, você lembra, de que o evangelho deveria ser para todo mundo. Na mente deles ainda era uma coisa para os judeus. Os apóstolos estavam em Jerusalém. Mesmo Jesus tendo dito que vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, ele tinha dito isso. Mas talvez na cabeça dos apóstolos, sim, nós vamos pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, vamos pregar para os judeus, porque tinha judeu em todo o Império Romano. É só você pegar as cartas de Paulo, as viagens de Paulo, aonde ele vai. Na Ásia da época, que é a Turquia, Galácia, vai para Éfeso, vai para Filipos, a Grécia, vai para as regiões que ele conhecia daquela época, vai sempre encontrar, no Egito vai encontrar judeu. Então na cabeça deles, esse Deus étnico, o Deus dos judeus era para os judeus. Quando o evangelho explode em Samaria, quem vai para lá? Pedro e o João, eles vão para lá. E quando eles chegam lá, eles percebem que acontece a mesma coisa que aconteceu em Jerusalém. As pessoas se convertem, o Espírito se derrama e os mesmos sinais do Pentecostes em Jerusalém foram vistos em Samaria. O Pedro e o João ficam maravilhados e descem para o sul, voltam para Jerusalém pregando nas aldeias. Já falamos sobre isso. O João, por algum motivo, volta para Jerusalém e o Pedro fica na cidade de Lida, semana passada. Tinha um cara chamado Enéas, que estava na cama fazia um tempão. Ele ora pelo Enéas e o Enéas volta a andar. E aquilo se espalha pela cidade, a cidade de Lida se converte. A notícia se espalha. E por uma cristocidência, a mulher chamada Tabita ou Dorcas morre naqueles dias, e eles, sabendo da notícia da cidade vizinha, mandam chamar o Pedro, talvez até para fazer um culto fúnebre, a gente não sabe. A verdade é que ele ora e Deus diz para ele, manda essa mulher levantar, e ela ressuscita. Aí muita gente se converte em Jope. Percebe que os sinais são apenas uma ponta para uma grande obra, que é a conversão de muita gente. E aí chegamos nessa história aqui, que lá no litoral onde ele estava, em Jope, ele está na casa de um cara chamado Simão, o curtidor. E aí, o Cornélio está orando. E Deus dá uma visão para ele, lembra? Isso que é revelação. Não me venha com revelações. Eu quero isso aqui, ó. Você crê, Zé? Eu creio nisso aqui. Não, os outros eu não creio não, irmão. Desculpa, não creio. Deus falou, Cornélio, dê o nome da cidade, vai em Jope.
deu lugar na praia, deu o nome do caboclo, na casa de um cara chamado Simão o Curtidor. Trabalhava com couro, fedentina, era fácil achar. Onde é a casa? Já sei, deve ser ali, né? E lá tem na casa desse Simão tem um cara chamado Simão também, mas é o Simão Pedro. Isso aqui é revelação, hein, irmão? Vou dar o CPF dele para você. É assim, irmão, foi assim o negócio. E você manda chamar esse cara. E aí o Cornélio manda 2 homens piedosos e mais um soldado piedoso. Ele conversa com eles, explica. Os caras entendem que Deus está fazendo alguma coisa e vão até lá. Acho que até a hora que eles saíram estava tudo muito certo, porque eles chegam na hora do almoço em que o Pedro está orando com fome e Deus dá para ele uma visão, lembra? O lençol cheio de animais que para os judeus eram impuros, não poderia ser comido. Não vou entrar no detalhe aqui, já falamos semana passada. E quando Deus diz, você quer comer? Mata e come. E ele falou, não posso, o animal é impuro. E Deus fala para ele, não diga que é impuro aquilo que eu criei, pelo amor de Deus, ou pelo amor de mim, sei lá. Pedro, pelo amor de Deus, fui eu que criei os animais, vai falar que esse animal aí é impuro. A visão acontece 3 vezes. E o Pedro fica com uma interrogação na cabeça, tipo assim, o que essa visão significa? E aí Deus fala para ele, antes de tocar a campainha, tem 3 caras na porta, desce lá e atende. Fui eu que mandei eles aqui, e você vai junto com eles, tá? E não esquece, hein? Não diga que é imundo aquilo que eu santifiquei. Quando ele chega lá, são os servos de um centurião romano. Cornélio era romano. O Pedro não podia nem se dirigir a eles, quanto mais pedir para eles entrarem e dormirem na casa. O Pedro entendeu a visão. Deus está querendo me dizer que eu não posso fazer essa separação de gentios e judeus. E ele, o que vocês querem aqui? O Cornélio, centurião romano, teve uma visão de Deus, quer que você vá lá. Como Deus tinha falado com Pedro, ele disse, então eu vou. Chegamos na história. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Olha que legal, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Fez uma reunião lá. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Eu preciso falar aqui, irmão, eu preciso parar dele, preciso falar. O Cornélio não conhecia Jesus. A fé que ele tinha era no Deus do Israel antes de Cristo. Ele teve contato com judeus daquela época. Diz o texto que ele era temente a Deus, fazia 3 orações por dia, como os judeus faziam, e também ele era um homem piedoso, dava esmolas, ajudava pessoas, mas a ideia sobre um único Deus ainda não era tão clara. Mesmo assim, ele era um cara que não conhecia bem, porque ele se ajoelha diante do Pedro. Ele ainda tinha muito do paganismo, muito das religiões talvez que Roma praticava, que era uma mistura de religiões e tudo quanto era povo que eles tinham conquistado. Não é muito louco perceber que além do Cornélio não conhecer a Deus, ainda tinha muito do paganismo, não era convertido, não tinha Jesus, não frequentava igreja, não tinha o Espírito Santo, não era batizado, não tinha recebido dons, e Deus dá uma visão para ele, mandar chamar o Pedro. A nossa ideia institucional de colocarmos a religião numa caixinha não é bem assim. Deus não é evangélico, nós é que somos. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer. E Ele falou com o Cornélio, e teve que falar com o Pedro, que apesar de ser um apóstolo, era um cabeça dura que achava que não podia falar com um romano. Vai ver. Deus tem que se revelar a um cara que não conhecia nada de Deus para encaminhá-lo no caminho de Cristo, o tanto quanto ele tinha que falar com um cara que andou 3 anos com Jesus como um apóstolo e ainda não tinha entendido totalmente a obra de Cristo. Mas aí o Pedro disse, levante-se, porque eu também sou apenas um homem, você não tem que me adorar, eu sou só homem, como você. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, olha, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio, ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Ele entendeu a visão do lençol. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar.
E agora eu pergunto, por que motivos vocês mandaram me chamar? O que eu estou fazendo aqui? E o Cornélio respondeu, olha, hoje faz 4 dias, mais ou menos por essa hora, às 3 da tarde, às 3 da tarde, é isso mesmo que eu perdi aqui, perdi 30. Eu bati o dedo sem querer, irmãos, desculpe. Esse é um problema do aplicativo. Estava orando na minha casa e de repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida, suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Mas Deus não pode ouvir a oração de um cara que ainda se ajoelha diante de outro homem. Claro que pode. Quem disse para você que não pode? Você acha que Deus só ouve pessoas que entram na igreja evangélica para se ajoelhar e buscá-lo? Isso quer dizer que todas as religiões estão certas? Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que Deus ouve qualquer pessoa, em qualquer lugar. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, não quero dizer, é o que está escrito. Tudo bem. Não pergunte a mim, pergunte para Deus. Ou para a sua religião. Ela deve estar errada. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Está hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo. Foi isso que eu fiz, ó Pedro. E você fez muito bem em vir aqui. E agora está todo mundo aqui na presença de Deus, olha só, prontos para ouvir o que o Senhor ordenou a você. Ele estava certo que o Pedro ia falar alguma coisa de Deus. Ele nem sabia que Deus teve que convencer o Pedro. Vai lá e chama o Pedro. Eu não sei quem ele é. Deve ser um cara de Deus. Deve ser um cara que anda flutuando, cheio de Deus. E ele tem alguma coisa para falar para mim que eu não sei. E ele está esperando ele está esperando Deus mandar ele para cá. Pouco sabia que o Pedro tinha o maior preconceito, não queria se misturar, era um cabeça dura, e que Deus teve que mandar uma visão 3 vezes, e ainda assim ele demorou para entender. Aí o Pedro fala assim, agora eu reconheço por verdade que Deus não trata pessoas com parcialidade, com diferença. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Aí o Pedro começou, essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram pendurando no madeiro, mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isso é, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. E dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que crê nele tem a remissão dos pecados. Não deu tempo do Pedro dizer, alguém quer aceitar Jesus, levantar a mão, vir aqui na frente e ser membro da nossa igreja? Não deu tempo. Enquanto ele falava, o povo foi crendo e se convertendo sem levantar a mão e sem ir na frente. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito caiu sobre todos que ouviam a mensagem. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo, fiéis da circuncisão, o que é isso? Os judeus. Os judeus que tinham ido junto com o Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Porque foram batizados só depois de tudo, né? Que louco isso. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Essa história é muito linda. O que o Lucas está narrando aqui tem um monte de ensinamentos para nós. Mas logo de cara a gente percebe a importância de Pedro ter ido em todos esses lugares. Eram ele, João e Tiago, os principais dos apóstolos. Quando o evangelho chega em Samaria, o que já não era samaritano, mas Jesus disse, olha, é Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando chegou em Samaria, você lembra, capítulo 8, Pedro e João vão lá, e lá também acontece o fenômeno do Espírito Santo ser derramado sobre as pessoas. O Pedro
era o cara que estava pregando no Pentecostes, no capítulo 2. Você lembra disso? Como é que aconteceu? Você lembra? O Espírito Santo encheu e eles estavam lá glorificando a Deus no cenáculo, e as pessoas lá de fora estavam ouvindo cada um na sua própria língua. E começou um forrobodó de cuia, e o Pedro vai na janela: que barulho é esse aí? É que os caras estavam achando que eles estavam loucos ou bêbados, porque cada um ouvia o que eles falavam na sua própria língua. Esse é o dom de línguas de Atos capítulo 2. E Pedro falou: não, vocês não estão loucos não, vocês estão entendendo sim, porque isso aqui é Deus falando com vocês. Ele prega e 3.000 pessoas se convertem. Esse mesmo fenômeno acontece em Samaria. Deus está quebrando o preconceito judeu. O samaritano também vai receber o Espírito. E agora acontece na casa do Cornélio, que é um romano. Além de ser um gentil, que o próprio Pedro diz aqui que eles não deveriam se misturar, ainda tem o fato de que ele era um centurião e romano. Ele era do exército que oprimia Israel. Então esse preconceito de Pedro com aqueles que não eram judeus não tinha como, precisava cair, precisava mesmo, não chegaria nem até aqui, nós não estaríamos aqui. Seria apenas a religião de mais um povo do mundo, como nós sabemos que existem muitos povos com seus deuses e suas religiões. Mas a revelação do Senhor, Criador dos céus e da terra, era para o mundo inteiro. E era necessário que os apóstolos compreendessem que eles não iriam por Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra pregando para judeus. Era para todo o mundo. E em todo lugar onde alguém o busca e se quebranta diante dele, ali habita o Espírito de Deus. Ali Deus está. Ali a sua obra acontece. E de maneira tão louca que o próprio Cornélio, que não era convertido, não conhecia Jesus, tinha muitos traços de paganismo na sua fé, sem ter dom, sem ter o Espírito Santo, tem uma visão. Se fosse numa igreja hoje, ia dizer: não, ele não teve visão, é do diabo, você não é da nossa igreja, você não é evangélico, você não é batizado do Espírito Santo, você não é convertido, como é que Deus falou com você? Deus não fala com qualquer um. Claro que fala, fala comigo, fala com você. O que eu quero dizer não é que nós temos comunhão com qualquer crença, não é isso. É que de qualquer crença, de qualquer lugar, se alguém procurar a Deus, vai encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes numa igreja. Não, quando me buscardes de todo o coração. Essa reunião que nós temos aqui é o passo seguinte. Depois que conhecemos a Cristo, nós queremos compartilhar da vida dele. Ótimo, mas isso não significa que Deus não ouça o clamor de gente que está perdida. Fez isso com Cornélio, romano, centurião. E aquilo que aconteceu é uma coisa muito doida. Essa história tem muitas lições, mas eu queria destacar algumas coisas para a nossa edificação, percebendo o que Deus fez com o Pedro e com a sua igreja, que ainda bem que o Lucas escreveu e chegou para nós até hoje. Primeiro é que esse evangelho é para nós. Isso faz muita diferença, Zé? Isso eu já sei. Eu vim aqui na igreja para a gente ouvir uma coisa. Não, presta atenção. Nós vivemos um momento de tanta judaização da fé, enquanto os apóstolos viveram um período de desjudaização do evangelho. Nós ainda achamos que Israel é um país mais abençoado que o Brasil, porque Deus é dos israelitas ou dos judeus. De onde se tirou isso, irmão? É o que Pedro falou exatamente, Deus falou exatamente o contrário para Pedro. Já percebeu que a nossa igreja não tem a bandeira de Israel? Claro que não. Não faz sentido. E a do Brasil? Também não quero ser misturado com... Não tem também. Tem vários lados, né? Nós não somos fanáticos, nós somos de Cristo. Nós somos do Evangelho. Pedro, o Evangelho não está confinado num país, não está confinado numa etnia, e nem tampouco no seu modelo religioso. Deus é Deus. Não é porque nós usamos uma roupa. Você pode até ir para Israel, eu já fui, se puder eu quero voltar. Teologicamente, arqueologicamente, historicamente, a gente aprende demais. Fora a emoção de você estar em alguns lugares em que fatos bíblicos aconteceram, é muito emocionante, mas eu não posso achar que Deus mora lá.
Porque não é isso. Vou fazer uma viagem religiosa. Vai para onde? Fernando de Noronha. Você vai ver a beleza da criação. Você acha que isso não é de Deus? Nós ainda temos na cabeça, nós ainda temos muito do paganismo de Cornélio. Nos prostramos diante de Pedros. Misturamos a nossa fé em Cristo, que é algo para todos, e queremos confiná-la a um método ritualístico. Para com isso. Achamos que se o nome for hebraico vai ser mais abençoado. A hora que eu registrar meu filho, como é que ele chama? Desce o Espírito. Não, para com isso, irmão. Eu chamo Zé. E Antônio, José Antônio. Os dois mais comuns que tem. Não é isso. Não é porque você usa uma roupa, não é porque você tem um cabelo. Eu digo isso sobre a judaização da fé, mas acontecem outros sincretismos com a nossa fé. Se eu cantar tal música, Deus vem. Se a gente orar de tal maneira, a gente invoca o Espírito. Não sei se você já percebeu, eu nunca falei sobre isso, mas vou falar. Aqui na casa, nas minhas pregações, ou mesmo nas orações, ou nas músicas, ou nos congressos, nós nunca usamos o termo invocar a Deus. Já percebeu isso? Ah, mesmo? Agora que você está falando, por que não? Porque não precisa. Como é que eu invoco alguém que habita em mim? Me responda. Como é que eu invoco alguém se eu vivo nele, se ele é maior do que a existência? Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Atos 17, 28, vamos chegar lá. Nele tudo subsiste. Também Colossenses capítulo 1. Nós é que estamos nele. Você acha que Deus está aqui, Zé? Onde Deus não está. Se você subir ao céu, Ele vai estar lá. Se você colocar a tua cama no mais profundo abismo, Ele vai estar lá. Se você for até o céu, no inferno, Ele vai estar lá. Se você correr pelas asas da alvorada até as extremidades da terra, até lá Ele vai te guiar. Ele conhece o teu sentar, o teu levantar, o teu pensar. A palavra nem chegou na tua boca, Ele já sabe, sem você pensar. E você acha que tem que procurá-lo? Você está perdido. Essa história de Pedro dizendo que esses limites não existem, é para a gente acordar de que não há isso. Assim como você não compra uma roupa evangélica. Meu Deus do céu, essa roupa que você comprou é amaldiçoada, sabe quem costurou? Eu sei lá, não importa quem costura, o diabo da camisa, importa qual o espírito que habita em mim. Você acha mesmo? Com todo respeito a quem faz, nós não cremos nisso. Eu não unjo cadeira para você sentar. Eu não acredito que o Espírito Santo vai entrar pela tua perna adentro porque eu passei um óleo num pedaço de plástico. Me perdoe. Enquanto tem maldade, indecência, inveja, corrupção na tua cabeça, eu vou ungir o pedaço do plástico. Desculpe, irmão. Não existem esses limites mais. Deus não é pegajoso nas coisas. Como se eu pudesse invocá-lo para vir, ou quando eu passar por aqui, tem um espírito que vai pular dentro de mim porque eu pisei nesse lugar. Você não pode entrar lá, aquele lugar é do diabo. Espera aí, eu vou pisar serpentes e escorpiões. Vão cair 1000 ao meu lado, 10 à minha direita e eu não serei atingido. Você pode estar no vale da sombra da morte. Quem vai me guiar lá vai ser a tua mão. Porque maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Isso não significa que eu amo o pecado e vou ficar nadando em tudo que é tranqueira. Não, mas se por acaso eu tiver que passar por lá, isso não faz diferença nenhuma. Mas comida consagrada tem, né, Zé? Só se você for na ideia do Antigo Testamento. Esse animal pode, aquele não pode. Porque pelo menos em Corinto, Paulo diz que comida consagrada a ídolo não faz diferença nenhuma, porque o ídolo nada é. Quem fez a comida não foi o ídolo, quem criou tudo isso aqui foi Deus. Que bom que Deus disse para Pedro: para com isso, Pedro. Eu não estou dizendo a você, falando aqui para os que são
do departamento infantil, que às vezes tem gente que vem no final do culto fazer perguntas do departamento infantil. Perdoe a minha sinceridade, mas eu preciso dizer isso. Quer dizer então que eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Você acha que eu sou polícia de gente grande? Faz o que você quiser. Aqui na casa da Rocha eu posso ter outra mulher? Aqui dentro não é legal porque sua mulher vai ver, você tem que ter lá fora. Mas pode? Lógico que pode. Você está me perguntando se pode? Você pode fazer o que você quiser. Pode ter 10, pode cheirar, fumar, transar, faz o que você quer. Agora eu te pergunto, se você é de Cristo, por que você está me perguntando se pode? Eu vou te perguntar uma coisa, fazer o que você quiser. Eu só tenho uma pergunta para você: se você é de Cristo e o Espírito habita em você, por que você está me perguntando se pode fazer esse monte de tranqueira? Você não deveria nem querer fazer. Você não deveria querer. Porque a questão não é se você pode ou se você não pode. A questão é quem é você. A questão é que passa na tua cabeça e no teu coração. Você quer um rito? Isso pode, esse animal pode, isso aqui não pode, come isso, aquilo não pode, aqui você pode sentar, aqui você não pode sentar, não pode comer essa comida aqui porque isso aqui é não sei o que, não pode ir nesse restaurante porque esse povo serve não sei o que. Então você quer isso, eu te passo isso. E você acha que eu vou acreditar que você vai andar com um livrinho de pode e não pode o dia inteiro para fazer o que pode e o que não pode? Na minha idade, irmão, eu não acredito em mais nada a não ser em Cristo. E no meu time, eu acho que dá. Vai dando mole. A gente chega, viu? Deixa chegar não. O seu vai ser rebaixado, fica quieto. Aqui a voz, aqui, uma voz aqui que fica aqui, ó. Falou de time, a voz aqui, ó. Mas irmão, Jesus quer que a gente morra para nascer de novo, com um novo coração, com uma nova cabeça, para sermos novas criaturas, maduros, adultos. Se tem alguém vendo, se não tem ninguém vendo, eu sou de Cristo. Não estou preso a um lugar, a uma etnia, uma bandeira, a um chapéu, não é isso. Essa separação, essa desjudaização da igreja no primeiro século é evidente em todas, praticamente em todas as epístolas de Paulo. Aliás, se você ler Romanos, faz o caminho das letras, e Hebreus, vai acabar com a Bíblia acaba com a nossa religião, irmão. Acaba. Porque ele combate todas essas coisas, dizendo: chega. Jesus é a única coisa que você precisa, a sua palavra. Sermos um povo que cresce em torno do Evangelho, podendo fazer o que a gente quiser, mas optando pela santidade. Acho que uma primeira grande lição dessa história toda é de que o Evangelho está aqui para nós. Você quer saber o que você pode fazer? Faz o que você quiser, mas Cristo está te oferecendo uma nova vida, com uma nova cabeça, um novo coração, fundamentado no seu reino, no seu Evangelho, para sermos a comunhão em torno da mesa do Cordeiro. Não tem a ver com um país, não tem a ver com uma etnia, não tem a ver com nada disso. Não existem mediadores, não existe nada disso. Ele foi falar até com o Cornélio. Mas a segunda coisa maravilhosa nesse texto, como eu digo às vezes, olhá-lo de longe, é perceber que não foi à toa, irmãos, que o Filipe foi para Samaria. E aí o povo se converte, acontece aquela balbúrdia, e os apóstolos que não saíam de Jerusalém tiveram que sair, né? Pelo menos o Pedro e João tiveram que ir lá. Vamos lá ver o que está acontecendo, nós somos líderes da igreja, estão fazendo sem a nossa autorização. Tem um pequeno grupo lá que está fora da nossa autoridade. Chegou lá, era o Espírito Santo. Desculpa, Pedro, estou atrapalhando a sua igreja. Você acha que eu estou esperando você sair de Jerusalém e fazer alguma coisa? Está acontecendo, meu amigo, acorda. E ele vê o Espírito se derramando. E eles voltam para o sul pregando. E não é por acaso, não é por acaso que o Pedro para bem na cidade de Lida. E que o Enéas é curado e todo mundo se converte, espalha a notícia até chegar em Jope, que era bem vizinho, era pertinho.
E aí aquela mulher morre, não pode ser por acaso, bem naqueles dias. Não é possível, irmão, não é possível, é muita coincidência. O Pedro está lá em Lida, chama ele. Ele ora e a mulher ressuscita e todo mundo se converte. Não é à toa. Mas olha, essa daqui é a mais que não é, essa aqui é a mais incrível de todas. Jope é uma cidade muito maior do que Lida, litorânea. Pediram para Pedro ficar mais alguns dias com eles, mas ninguém quis dar lugar para Pedro ficar. Você pode ficar? Posso, mas aqui eu saí sem cartão. Não sei se aqui tem Airbnb. Sabe o que é? É que minha sogra veio morar em casa, você não pode ficar lá. Aí o outro irmão deve ter falado, então, eu até queria, mas a minha mulher não gosta de visita. Ou a irmã que disse, meu marido não é convertido, ele nem crê nessas coisas, se você for lá vai dar problema, ele tem as pingas dele lá, não vai dar certo. Acontece. Eu mudei agora, é só um quarto, sala e cozinha. Sabe como é que é? Não dá pra gente, tem papagaio, cachorro, não vai caber. Aí só sobrou o Simão, o fedido, o Simão, o curtidor. O cara mexia com couro. E mexer com couro, você sabe, é muito fedor, curtir a carne que apodrece, é um negócio difícil. Acho que quando o Simão chegava na igreja, o pastor estava aqui, ó, aqui lá, o Simão entra lá. Eu estava aqui conversando, então vamos fazer esse negócio aqui. O Simão chegou. Eu conheci uma pessoa assim uma vez, irmão. Eu trabalhava ainda como engenheiro de capacete. O sujinho, ele tinha um apelido. Devia ser algum problema hormonal. Devia ser, porque quando ele chegava todo mundo sabia que ele tinha chegado. Teve um dia que quando ele chegou e eu sabia que ele tinha reunião comigo, eu falei assim, fala que a reunião é lá na laje. Irmão, a caatinga do cara ia contra o vento, sem lenço e sem documento. Pra cá, tá ventando pra cá, fala pra ele ficar ali, ó. E vinha, irmão, era um negócio inexplicável. Hoje até pensando, será que era algum espírito? Não sei, irmão. Não sei. O time que ele torcia eu já tinha adivinhado rápido, mas eu não sabia por que era aquilo. Mas enfim, o Simão era meio assim. Mas o Pedro era um apóstolo de verdade. Talvez os dias de hoje não iam querer, né? Não era 5 estrelas. Mas ele, vamos lá, fica na casa do Simão. Mas isso não foi coincidência, porque Deus sabia que ele ia falar com o Cornélio. Ia ser fácil de achar o Pedro. Você vai achar ele pelo cheiro. Você vai na praia, na casa do Simão o curtidor, e vai encontrar um cara chamado Simão Pedro. E eu imagino que o Cornélio, que era piedoso e sempre fazia orações, devia orar para Deus todo dia. Mas Deus falou, pera que eu não vou te responder agora, espera.